Jesus fez alguma coisa após a sua ressurreição? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues, estou aqui mais uma vez para trazer aquilo que está na Palavra de Deus para vocês, nessa segunda com sabedoria, e hoje especificamente trazendo aquilo que está em João 21, o último capítulo do livro de João, e que começa justamente falando sobre aquilo que Jesus fez após a sua ressurreição com os seus discípulos. E começa no versículo 1 dizendo assim: depois disso manifestou-se outra vez Jesus aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Isso também tinha acontecido naquela passagem que fala sobre o caminho de Emaús, onde também os discípulos não reconheceram Jesus. Maria Madalena teve dificuldade de reconhecer Jesus logo após a sua ressurreição, quando ele apareceu para ela ainda em frente ao túmulo, mostrando que Jesus estava com uma aparência um pouco diferente, talvez pelo corpo glorificado, enfim, um brilho, uma luz diferente, e que realmente trouxe um pouco de dificuldade para os discípulos reconhecê-lo. E sendo já manhã, Jesus se apresentou. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendem alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E lhes disse ele: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E aqui mostra, então, que Jesus estava querendo oferecer uma refeição para os seus discípulos, mostrando a importância da mesa, a importância da comunhão que ocorre quando estamos sentados à mesa, quando estamos compartilhando uma refeição. Aqui tem um recado muito importante para nós. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Ou seja, eles entendiam pelas suas palavras, pelas suas ações, que era Jesus, mesmo que fisicamente eles tivessem alguma dúvida. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e, semelhantemente, o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E aí a gente vai lá para o último versículo, versículo número 25, que encerra não somente o capítulo, mas também o livro de João. E diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e, se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Então aqui isso nos mostra que Jesus, de fato, ele esteve em carne e osso, presente com os seus discípulos após a sua ressurreição. Quando então ele ressuscita, ele volta e passa cerca de 40 dias visitando os seus discípulos. Ele não esteve os 40 dias continuamente com os discípulos, mas ele aparecia visitando e trazendo uma palavra, dando um ensinamento, esclarecendo alguns pontos para os discípulos, como, por exemplo, ele apareceu 2 vezes no cenáculo para os discípulos que estavam reunidos ali, e aqui aparece também junto ao mar da Galiléia, mostrando que ele estava, sim, fisicamente ressuscitado, e que ele poderia comer, poderia ser tocado, poderia conversar e estar junto com os seus discípulos, mostrando que não foi somente uma aparição em imagem, em espírito, em sonho, em visão para os seus discípulos, mas sim uma ressurreição de fato, mostrando que Jesus, ele é a primícia dos que dormem, ele é a primícia da ressurreição, inaugurando a ressurreição vindoura, que todos nós teremos, que cremos nele e que seremos ressuscitados
ressuscitados com ele e teremos nosso corpo glorificado como o corpo dele também foi. Um corpo que talvez vai ser até irreconhecível diante daquilo que hoje nós temos, porque aquele corpo perfeito que nós vamos herdar, que nós vamos receber a partir do momento que nós formos ressuscitados, vai ser muito diferente desse corpo aqui que é corruptível, porque aquilo que é corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal precisa se revestir da imortalidade. Ou seja, nosso corpo será um corpo imortal, um corpo que não perecerá, um corpo que será como o corpo de Jesus, mas que é um corpo físico, um corpo que come, um corpo que tem suas necessidades físicas, mas é um corpo especial, glorificado, da mesma maneira que Jesus tem. Então, como mostra nesse texto, Jesus fez várias outras coisas depois da sua ressurreição, mostrando que a sua ressurreição foi verdadeira e mostrando que, de fato, ele esteve aqui presente e mostrando que, se a gente fosse contar tudo aquilo que Jesus fez antes da ressurreição, após a ressurreição, todos os livros do mundo, ou na verdade, nem o mundo poderia conter todos os livros que poderiam ser escritos, contando tudo aquilo que Jesus foi capaz de fazer, mostrando que ele é muito maior do que aquilo que a própria Bíblia nos mostra. A Bíblia somente mostra uma parte, para aquilo que a gente conheça, aquilo que é importante que a gente conheça, para que a gente saiba que Jesus é o Senhor e Salvador. O próprio João, ele fez aqui uma contagem de 7 milagres somente, mas nós tivemos muito mais milagres, porque justamente o livro tem um propósito de mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus ele veio para resgatar a humanidade, realizando muitos milagres para testificar quem ele era, mas para ele ter a oportunidade de falar acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus, da vinda do reino de Deus e a necessidade das pessoas se arrependerem, reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador e terem a salvação e a vida eterna. Bom, se você gostou desse conteúdo, peço que você curta, compartilhe, ative o sininho, envie para alguém que possa gostar dessa mensagem hoje e continue nos acompanhando para que você possa ser edificado a cada dia com as mensagens da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma segunda com sabedoria. Um grande abraço e até a próxima.